Você vai ouvir agora o programa No Caminho de Emaús, um programa da Igreja Presbiteriana Ebenezer. Apresentação, Pastor Carlos Santos. Olá, meus queridos e meus amados irmãos. Eu saúdo todos vocês com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe todos vocês em seus lares, em suas casas, e que todos vocês nesse momento possam estar diante da presença do nosso Pai Celestial. E que o Senhor nosso Deus faça do corpo de cada um de vocês um templo vivo do Espírito Santo de Deus. Eu sou o pastor Carlos Santos, pastor da Igreja Presbiteriana Ebenezer, e estamos começando agora esse podcast onde estaremos trazendo para todos os irmãos, semanalmente, uma palavra edificante para alimentarmos a nossa alma. Até mesmo porque, meus irmãos, é a palavra do nosso Senhor Deus, a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, que salva, que cura e que liberta. Amém, irmãos? Hoje, eu, pastor Carlos Santos, quero trazer para você, meu irmão, uma reflexão que começa no livro de Números. No livro de Números capítulo 20. Uma palavra muito forte e que nós precisamos meditar nela, e não somente meditarmos, mas aplicarmos na nossa vida. No primeiro mês, todo o povo de Israel foi para a casa do deserto de Zim e acompanhou em Cádiz. Ali Miriam morreu e foi sepultada naquele lugar onde não havia água. Por isso o povo se reuniu e começou a reclamar com Moisés e Arão. Eles diziam: teria sido melhor se tivéssemos morrido na frente de Deus, o Senhor, com os nossos companheiros, os outros israelitas. Porque você trouxe o povo do Senhor Deus para o deserto? Será que foi para morrermos junto com os nossos animais? Porque você nos trouxe do Egito para este lugar terrível, onde não há cereais, nem figueiras, nem parreiras, nem romães, e além de tudo, não há água para beber. Vejam, meus irmãos, como esse povo era um povo rebelde. Eles tinham visto até ali tantos sinais e tantas maravilhas que o Senhor Deus tinha usado Moisés para fazer. Imagine, meus irmãos, o que é aquele povo ver o mar vermelho se abrir diante dos seus olhos. Aquele povo não sabia nadar e de repente se viu encurralado com o exército de Faraó no deserto. Moisés se assustou. Mas o Senhor Deus diz para Moisés: o que você está fazendo? Diga para o povo que marche. E diante daquele mar imenso que é o Mar Vermelho, ele se abriu e ali o sobrenatural do Senhor Deus mais uma vez se refletiu em benefício daquele povo. Esse mesmo povo, caminhando pelo deserto, teve alimento. Esse mesmo povo, caminhando pelo deserto, viu o maná descer, viu a água descer, viu os sinais e as maravilhas que o Senhor Deus fez com eles. E mesmo assim esse povo se mostrava rebelde com Moisés e com Arão todas as vezes que eles encontravam uma dificuldade. É interessante, meus irmãos, que nós ainda temos as mesmas características. É interessante, meu amado irmão, minha amada irmã, que o que parece que mudou foi o cenário, mas o comportamento do homem continua sempre o mesmo, sempre murmurando, sempre reclamando, sempre perdendo o seu autocontrole. E mesmo vendo diante de si os sinais e as maravilhas que o Senhor Deus tem feito na sua vida, na primeira dificuldade, na primeira adversidade, esse homem vem a murmurar. No meio daquela reclamação, o povo reclamava com Moisés e com Arão porque eles tinham sede.
E aí nós continuamos no verso 6, quando Moisés e Arão saíram dali, onde o povo estava, e foram para a porta da tenda sagrada. Eles se ajoelharam, encostaram o rosto no chão e oraram. E a glória do Senhor apareceu. Meu irmão, minha irmã, a comunicação mais eficiente que nós temos com Deus até os dias de hoje é a oração. A palavra diz que eles se ajoelharam, encostaram o rosto no chão, e ali a glória do Senhor apareceu. E o Senhor Deus disse a Moisés: pegue o bastão que está em frente da arca da aliança, e depois você e Arão reúnam o povo, e na frente de todos eles deem ordem à rocha, e dela sairá água. Assim, vocês tirarão água da rocha e darão de beber ao povo e também aos animais. Então, como Deus havia ordenado, Moisés pegou o bastão que estava diante de Deus, o Senhor. Moisés e Arão reuniram o povo em frente à rocha, e Moisés disse: agora escute, gente rebelde. Será que vocês não creem no Senhor? Agora vamos fazer sair água da rocha para vocês. Moisés levantou a mão, bateu na rocha 2 vezes com o bastão e saiu muita água. E o povo e os animais beberam. Porém o Senhor disse a Moisés e a Arão: vocês não tiveram fé suficiente para fazer com que o povo de Israel reconhecesse o meu poder, o meu santo poder. E por isso, vocês não vão levá-los para a terra prometida. E Moisés, por causa dessa atitude, não entrou na terra prometida. Porque não tiveram fé. Porque Moisés se perdeu no meio daquela revolta, no meio daquelas reclamações do povo. É preciso termos fé, termos paciência e sabermos esperar no Senhor. Saber esperar no tempo do Senhor Deus. Havia, e eu quero chamar você, meu amigo, meu irmão, para consultarmos o livro de João, capítulo 3, onde havia um fariseu chamado Nicodemos, que era líder dos judeus. Uma noite ele foi visitar Jesus e disse: Rabi, nós sabemos que o Senhor é um mestre que Deus enviou, pois ninguém pode fazer esses milagres se Deus não tiver com ele. Jesus respondeu: eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Surpreso, Nicodemos pergunta para o Senhor Deus: como é que um homem velho pode nascer de novo? Será que ele pode voltar para a barriga da sua mãe e nascer outra vez? E o Senhor Jesus Cristo diz: eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água do Espírito Santo. Estamos falando de 2 situações diferentes. Uma dos primeiros homens do povo de Deus, no livro de Números, capítulo 20, onde essas pessoas viam sinais e maravilhas de Deus e não tinham fé. Agora encontramos um doutor da lei, um professor dos israelitas, Nicodemos. Nicodemos naquela época era um homem muito importante, mas ele tem dificuldade de entender as palavras do Senhor Jesus Cristo quando ele diz: é preciso nascer de novo. Para nascer de novo, nós precisamos ter fé. A fé que o povo de Israel não teve com Moisés e Arão. Esta mesma fé que deixou confuso Nicodemos. Sabe, meus irmãos, nessa noite, o que o Senhor Jesus Cristo te pede é que você se entregue verdadeiramente em espírito e em verdade. Eu sei que nessas épocas nós passamos por muitas lutas e por muitas dificuldades.
Mas o Senhor Jesus Cristo nos ensina quando Ele nos diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu desejo que nessa noite, neste dia, nesta manhã, nessa tarde, que você está me ouvindo, que você creia e tenha fé no nosso Senhor Deus e se entregue ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo e até o próximo estudo, meus amados irmãos. Você acabou de ouvir o programa No Caminho de Emaús, um programa da Igreja Presbiteriana Ebenezer. Volte a nos ouvir na próxima edição. Como os discípulos lhe pediram no caminho de Emaús.